Filipenses 1, a partir do versículo 12. Vamos ler até o versículo 26, e a mensagem desta noite tem como título Alegria no progresso do Evangelho. Você pode permanecer sentado, mas eu gostaria que você mantivesse total atenção, reverência à palavra do Senhor. Na minha versão está registrado da seguinte forma: quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. É verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, porém, pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar meu sofrimento na prisão. Mas que importa? Uma vez que, de uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade, também com isto me alegro. Sim, sempre me alegrarei, porque estou certo de que, pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda a ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim, não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, mas, por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. E, convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês, para que progridam e tenham alegria na fé. Desse modo, vocês terão mais motivo para se gloriarem em Cristo Jesus por minha causa, pela minha esperança, de novo, no meio de vocês. Irmãos, o desejo do apóstolo Paulo como missionário era realmente muito nobre. Paulo desejava pregar o Evangelho em Roma, na capital do grande império da época. Paulo entendia que Roma, a capital, era um local estratégico. E se ele pudesse ganhar aquela cidade, milhares de pessoas poderiam ter conhecimento da mensagem da salvação. O apóstolo Paulo, pelo menos em 2 ocasiões, ele deixa esse seu desejo muito claro para os seus leitores. Em Atos, capítulo 19, versículo 21, quando Paulo estava em Éfeso, Paulo diz assim: depois de passar por Jerusalém, preciso ir também a Roma.
Veja, Paulo tinha a intenção de levantar e levar para Jerusalém uma coleta aos crentes daquela cidade. Mas depois, a intenção do apóstolo Paulo não era permanecer em Jerusalém, era ir para Roma. Paulo era um estrategista, ele visava a capital do império. Mas numa segunda ocasião, o apóstolo Paulo também deixa muito claro a sua intenção. Quando Paulo escreve a sua carta aos Romanos, no capítulo 1, versículo 15, Paulo diz assim: quanto a mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Nessa ocasião, o apóstolo Paulo estava em Corinto, possivelmente lá pela sua terceira viagem missionária. E Paulo então escreve essa carta aos romanos, manifestando claramente o seu desejo de estar lá, na capital, para pregar o evangelho e conhecer a igreja que estava em Roma. Esse desejo do apóstolo Paulo foi concretizado, entretanto, não como ele imaginou. Paulo, de fato, chegou a Roma, mas não como um evangelista. Paulo chega à capital do império como um prisioneiro, acusado injustamente de profanar o templo dos judeus e de se insurgir contra a autoridade do imperador. Veja que coisa! Tente se imaginar no lugar de Paulo, tentando chegar a uma cidade com um objetivo nobre, em nome do reino de Deus, como embaixador de Cristo. Todavia, os planos saem aparentemente de maneira contrária. E Paulo chega preso, Paulo chega algemado, Paulo chega para ser julgado e sentenciado. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele se tornou o alvo de uma grande conspiração religiosa e política. Se você abrir Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 21, verso 17, até o final do livro, você vai perceber quantas dificuldades o apóstolo Paulo teve que enfrentar. Quantas calúnias, quanta dificuldade Paulo teve que enfrentar para poder chegar a Roma, para poder cumprir o seu objetivo. O apóstolo Paulo chega a ficar preso durante 2 anos em Cesareia, e depois disso, de fato, ele é levado numa embarcação para Roma. Todavia, você conhece a história, essa embarcação naufraga. E esse relato é um dos mais dramáticos do livro de Atos dos Apóstolos. É um dos mais dramáticos da biografia do apóstolo Paulo. A vida de Paulo foi colocada em risco. A vida dos demais passageiros, a vida dos tripulantes, todo mundo passou a ter a sua vida ameaçada por causa daquele naufrágio. E como se não bastasse, Paulo ainda teve que ficar 3 meses numa ilha chamada Malta, onde ele foi picado por uma víbora. Só depois de tudo isso é que em outra embarcação que foi providenciada, é que de fato ele chega à capital do império. Veja que coisa! Algo que parecia ser tão simples se torna tão complexo. Irmãos, o que nós temos que aprender
é que Deus, às vezes, usa meios estranhos, inusitados. Deus usa estratégias, Deus usa caminhos que, ao nosso entendimento, são complicados demais, são confusos demais. Mas tudo isso Deus pode fazer para que a sua vontade seja cumprida. E foi exatamente isso que aconteceu em relação a Paulo. Paulo sentiu o desejo de pregar na capital do império. O desejo de Paulo estava alinhado com o desejo de Deus, e por isso aquilo se concretizou, mas com um detalhe: o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Paulo queria ir a Roma de um jeito, de fato ele foi a Roma, mas de outro jeito. Não foi no jeito de Paulo, foi no jeito de Deus. E no caso do apóstolo Paulo, Deus usou 3 adversidades para fazer o evangelho ser propagado na capital do império por meio da vida do apóstolo. 3 adversidades. E eu quero ressaltar cada uma delas a partir desse texto de Filipenses que nós acabamos de ler. Acompanha comigo aí na sua Bíblia os versículos 12, 13 e 14. Atente para o que está registrado aí. Paulo diz o seguinte: quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. Então, a primeira adversidade tem a ver justamente com as cadeias de Paulo. Paulo estava preso, mas a palavra de Deus não estava encarcerada. A palavra de Deus não estava algemada. Agora veja a atitude do apóstolo Paulo. Em vez de ele se lamentar por aquela situação, ao contrário, Paulo se alegra, Paulo se regozija, porque a partir daquela mesma situação, a partir das suas algemas, a partir das suas cadeias, a partir da sua prisão, o Evangelho está sendo proclamado. O reino de Deus está sendo propagado, está avançando em plena capital do império. Algumas pessoas, no lugar de Paulo, já teriam desistido. Diante da primeira dificuldade, muitos já teriam desistido. Não foi isso que o apóstolo Paulo fez. Mesmo estando acorrentado, algemado ali, Paulo continua pregando o Evangelho, Paulo continua orando, Paulo continua escrevendo cartas às igrejas. Pense como isso impactou o Império Romano. Só para você ter uma ideia, durante o período em que Paulo esteve algemado, preso, Paulo tinha que ficar literalmente algemado a um soldado da guarda pretoriana. A guarda pretoriana era a guarda de elite do imperador. Cada soldado cumpria um turno
de 6 horas de serviço. Então, num dia de 24 horas, Paulo tinha ao seu lado 4 soldados diariamente. E esses 4 soldados diariamente estavam ali, vendo Paulo orar, ouvindo Paulo compartilhar o Evangelho, observando Paulo escrever cartas às igrejas. Pensa no impacto disso na vida da guarda real, da guarda pretoriana. Agora pensa numa coisa: se Paulo não estivesse preso, como é que ele pregaria para aqueles soldados? Como é que ele falaria do Evangelho para aquela guarda, para aquele exército? E isso ainda não era tudo. A causa pela qual o apóstolo Paulo foi para Roma, a fim de ser julgado, fazia com que os oficiais do tribunal de Roma fossem obrigados a estudar a causa de Paulo, o assunto de Paulo. Em outras palavras, as autoridades romanas tiveram que se inteirar a respeito das doutrinas do cristianismo que o apóstolo Paulo pregava. Eles eram obrigados a dar um julgamento minimamente digno ao apóstolo Paulo. Isso porque ele tinha cidadania romana. Então ele não podia ser julgado, sentenciado, sem ampla defesa. Ele tinha que ser ouvido. E como que os magistrados, como que as autoridades poderiam julgar o apóstolo Paulo sem ter conhecimento da causa pela qual ele estava preso? Eles tiveram que estudar as doutrinas fundamentais do cristianismo. De uma forma ou de outra, os soldados, os cidadãos, as autoridades romanas estavam tomando conhecimento do Evangelho, tudo a partir da prisão do apóstolo Paulo. E veja, o apóstolo Paulo diz, no versículo 14, que os irmãos, os crentes de Roma, estavam se sentindo ainda mais encorajados. Eles viam a situação do apóstolo Paulo alegre, esperançoso, radiante, e eles se sentiam encorajados com aquele testemunho, e a partir de então começaram a pregar o Evangelho com mais firmeza, com mais ousadia, com mais intrepidez. Os próprios crentes de Roma já não temiam mais a prisão, já não temiam mais o imperador, já tinham ousadia para comunicar o Evangelho. Veja que coisa, uma situação inusitada, uma adversidade que a princípio frearia o apóstolo, a princípio dificultaria a propagação do Evangelho, na verdade tem um efeito contrário. Agora, por causa da prisão do apóstolo Paulo, o exército romano é evangelizado. As autoridades romanas tomam conhecimento das doutrinas do cristianismo. E os discípulos de Jesus em Roma são encorajados a pregar com ousadia. Segunda adversidade, presta atenção no versículo 15 até o 19. É verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor,
sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, porém, pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar meu sofrimento na prisão. Mas que importa? Uma vez que de uma forma ou de outra Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade, também com isto me alegro. Sim, sempre me alegrarei, porque estou certo de que pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Irmãos, lamentavelmente, estava acontecendo lá em Roma uma grande divisão entre os crentes. Essa é a verdade. Havia um grupo que pregava o Evangelho, anunciava a Cristo com sinceridade, com boas intenções, sem malícia alguma. Por outro lado, havia o grupo daqueles ambiciosos, vaidosos, invejosos, prepotentes, egoístas. Essas pessoas, amados, anunciavam o Evangelho com intenções escusas. Eles faziam isso com segundas intenções, para se autopromoverem. Queriam os holofotes, queriam ver os seus nomes estampados. Na verdade, eles não estavam querendo fazer seguidores de Cristo, eles estavam querendo fazer seguidores deles mesmos. Não era interessante a causa de Cristo. O que era interessante era a promoção de si mesmo. E como se isso não bastasse, eles pregavam o Evangelho para fustigar o apóstolo Paulo, para causar no apóstolo Paulo inveja, como se Paulo fosse inclinado a essas coisas. Irmãos, o apóstolo Paulo, ao contrário dos seus críticos, pregava para glorificar a Cristo. O apóstolo Paulo pregava para levar as pessoas a se renderem ao Senhor Jesus. Paulo era alguém determinado a fazer, amados, o reino de Deus progredir a qualquer custo. Paulo não estava preocupado com o seu próprio nome. Paulo não estava preocupado em fazer seguidores de si mesmo. Paulo não estava preocupado em fazer uma igreja sua. A preocupação de Paulo era que as pessoas conhecessem o verdadeiro Evangelho, se rendessem a Cristo e fizessem parte de uma única igreja, a igreja de Cristo Jesus nos céus e na terra. E assim deve ser a nossa preocupação, o nosso trabalho deve ter como objetivo o mesmo objetivo do apóstolo Paulo. Apesar das adversidades, queridos, Paulo se regozijava porque o Evangelho se tornava cada vez mais conhecido em Roma. Paulo enfrentou cadeias, Paulo enfrentou críticos, mas Paulo nunca desanimou, Paulo nunca retrocedeu, e Paulo nunca desviou o seu foco. Paulo era alguém determinado, Paulo era alguém que sabia para onde estava indo, Paulo era alguém que tinha um objetivo. Paulo não era como essa
marionete que é jogada de um lado para o outro. Não. Paulo tem propósito. Paulo tem foco. Paulo tem determinação. Paulo não tem vaidade. Paulo não tem inveja. Paulo não é prepotente. Paulo é humilde. Em terceiro lugar, irmãos, a terceira adversidade tem a ver com a crise do apóstolo. A crise do apóstolo. Vamos ler do verso 20 ao verso 26? Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim, não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, mas, por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês, para que progridam e tenham alegria na fé. Desse modo, vocês terão mais motivo para se gloriarem em Cristo Jesus por minha causa, pela minha presença de novo no meio de vocês. Irmãos, preste atenção. Veja que coisa. Por causa das cadeias do apóstolo Paulo, Cristo se tornou conhecido. No versículo 13, Paulo diz assim: de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. Por causa dos críticos de Paulo, Cristo foi pregado. Olha o versículo 18, Paulo diz assim: uma vez que de uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade. Também com isto me alegro, sim, sempre me alegrarei. Agora, a terceira adversidade tem como ponto central aqui o versículo 20. Por causa da crise do apóstolo Paulo, Cristo foi engrandecido. Olha o versículo 20. O que Paulo diz? Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda a ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Irmãos, Paulo sentia-se totalmente devedor de Cristo, de modo que até o seu corpo era colocado à disposição do Senhor. O corpo de Paulo servia para enaltecer a Cristo Jesus, o seu Senhor, aquele que o chamou, aquele que lhe deu o ministério. Paulo não tinha o seu corpo como seu. Paulo sabia que tudo que era, tudo que tinha e o que viesse a ser, dependia de Deus, era para Deus. Então, Paulo não tem nenhum problema em colocar-se à disposição do Senhor. E com esse sentimento, queridos, de que depende de Deus e de que pertence a Deus, Paulo, então, queridos, não tinha medo,
nem da vida e nem da morte. Paulo não temia nem uma coisa, nem outra. O que Paulo pensava era o seguinte: se as minhas atribuições como missionário, como evangelista, como apóstolo, como pregador do evangelho, se as minhas atribuições para o progresso do evangelho exigem de mim a minha própria vida, eu estou preparado, eu estou disposto. Mas agora, se Cristo quiser me poupar, se Ele quiser me resguardar e me manter aqui no meio de vocês, pregando para vocês, ensinando vocês, compartilhando o Evangelho com vocês, eu também estou pronto. Eu não tenho medo. Se o meu ministério me consumir, me levar à fadiga, e se eu tiver que morrer por causa do meu ministério, eu estou pronto. E se eu tiver que ficar no meio de vocês, eu ficarei. Paulo tem essa percepção. Paulo está pronto para o que der e vier. Se Cristo quisesse levar naquela hora, ele estaria pronto para se encontrar com o seu Senhor. Paulo não tem medo da morte. A morte para o apóstolo Paulo é apenas um start. É apenas um start para que ele possa dar início a um relacionamento mais íntimo com o seu Senhor. Paulo sabe que se ele tombasse na terra, seu espírito seria imediatamente recebido no céu pelo seu Senhor. Então Paulo não tem medo da morte. A morte para o apóstolo Paulo é só uma partida. Só uma partida. Paulo partiria desta vida para estar na vida eterna com o seu Deus, com o seu Senhor. Mas se fosse a vontade de Jesus que ele aqui permanecesse, Paulo também estaria disposto. Se tivesse que continuar lutando, se desgastando, indo de um lado para o outro, Paulo estaria pronto. É isso que ele quer dizer aqui. Paulo não tem reservas. Paulo não tem mimimi, como a gente diz, né? Paulo não tem mimimi. Ele está pronto. É para servir a Deus, é para fazer a obra de Cristo, é para cumprir o meu ministério, é para cumprir o meu chamado. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Ah, mas tem problema. Eis-me aqui. Ah, mas está difícil. Eis-me aqui. Ao contrário de muitos de nós, Paulo está pronto para o que der e vier. Paulo não mede esforços para agradar a Deus. Se a vontade de Deus é que ele permaneça preso, e a partir da sua prisão, o exército romano seja evangelizado, então Paulo está dando glória a Deus por estar preso. Mas se a vontade de Deus é soltar o apóstolo, para que ele possa continuar o seu trabalho, glória a Deus também, eu estou pronto. Aconteça o que acontecer, haja o que houver, eu estou pronto. E nós temos que pensar assim também, irmãos. Esse é o sentimento que deve habitar o nosso coração. Nós temos que estar prontos para o chamado, para a obra de Deus. Nós temos que servir a Deus sem reservas.
eu queria fazer 3 aplicações dessa mensagem à sua vida. A primeira delas: o que mais lhe dá alegria no reino de Deus? O que mais lhe dá alegria no reino de Deus? Quero te fazer algumas perguntas. O que mais te dá alegria no reino de Deus é você ver o seu nome, ou o nome da sua família, ou o seu ministério sendo lembrado, ou o que te dá mais alegria é quando o nome de Cristo é glorificado e a igreja dele é edificada. O que alegra o teu coração? Existem pessoas que só se sentem bem quando o nome dela aparece aqui no telão, aqui, ó. Vum. Aí ela fica feliz. Será que essa pessoa é despretensiosa mesmo? A gente tem que ter esse cuidado. Tem gente nas igrejas que adora ocupar os primeiros lugares, porque gosta de aparecer, quer aparecer mais do que Cristo, que é o cabeça da igreja. Paulo não tem esse problema. Paulo não foi mordido pelo bichinho da vaidade, do orgulho, não. Paulo quer servir, Paulo quer ser útil. Não importa os críticos, não importa o que estão falando, não importa se estão fustigando ele. A alegria do apóstolo Paulo é ver o evangelho sendo propagado, é ver a igreja crescendo, é ver a igreja sendo edificada. E às vezes, irmãos, algumas pessoas parecem que têm como foco é justamente o partidarismo, a divisão, a disputa. Isso não é bom, isso não deve acontecer na igreja. É Cristo que deve ser exaltado, é a igreja que tem que crescer, os ministérios precisam crescer, a gente precisa cooperar uns com os outros, e não caminhar de maneira individual, como se o meu ministério fosse o mais importante do que o seu. A igreja precisa crescer uniformemente, ela precisa ser edificada como um todo, mas isso só vai acontecer quando a gente deixar o orgulho de lado, a vaidade do lado, a prepotência de lado, quando a gente olhar mais para Cristo, quando a gente se preocupar mais com o corpo. Segunda aplicação: quando as coisas saem da forma diferente daquela que você planejou, qual é a sua reação? Você logo se desespera, murmura e desiste? Ou você ainda consegue acreditar que Deus é soberano e se mantém no controle de todas as coisas? Qual é a sua reação? Veja o caso do apóstolo Paulo. Queria pregar em Roma, de fato foi pregar em Roma, mas eu não consigo imaginar que Paulo tivesse planejado ir pregar em Roma naquelas circunstâncias. Qual é o missionário? Qual é o evangelista? Qual é o obreiro que seja,
que imagina pregar o evangelho numa cidade, num país, chegando como preso, chegando para ficar preso, acorrentado literalmente a um soldado, 24 horas por dia. Você já pensou em pregar o evangelho desse jeito? Ninguém pensa, meu irmão. Não é desejo de ninguém em sã consciência, mas foi o que aconteceu com Paulo. Mas Paulo não perdeu a esperança, muito pelo contrário. Paulo tinha plena consciência de que as suas cadeias, as suas algemas, estavam servindo para que o evangelho pudesse ser propagado na capital do império. E Deus, irmãos, às vezes nos surpreende com caminhos que nós não esperamos. Às vezes nós passamos por situações que para a mente humana são inexplicáveis. Você não consegue nem imaginar. Você não consegue se ver naquela situação. Mas Deus coloca você ali. E é naquela situação que Deus vai se revelar a você. É naquela situação que você vai ser instrumento de Deus para que outras pessoas reconheçam esse Deus a quem você serve. Então, se você está no meio do furacão, calma, calma, não se desespere, não murmure. Calma, aprenda a ver as coisas por outro ângulo, com uma outra perspectiva. Como eu disse, Paulo tinha tudo para desistir. Paulo ficou 2 anos preso em Cesareia, depois foi para Roma, e no meio da viagem, o barco afunda, a embarcação afunda, quase que todo mundo morre. Aí depois ainda tem que esperar mais 3 meses numa ilha. Chega na ilha, ele é picado por uma víbora. Quantos de nós já teríamos desistido da caminhada? Já teríamos jogado a toalha? Já teríamos retrocedido? Paulo não fez isso. Paulo manteve o foco. Paulo tinha determinação. Tem um ditado que diz assim: quem quer, faz a hora, não espera acontecer. Quando você quer servir a Deus, meu irmão, você arruma tempo. Quando você quer fazer a obra de Deus, você não fica dando desculpa para lá, para cá, para A, para B, para C e para D, não. Quem quer servir a Deus, dá o seu jeito, se dispõe, se levanta, se apresenta. Não fica dando desculpa, não. Terceira aplicação. Você está pronto para sacrificar a sua vida em prol do progresso do Evangelho? Se Deus exigisse alguma coisa de você, você teria condições de entregar? Cuidado que Deus às vezes faz exigências. E aquelas que a gente menos espera. Eu já falei para algumas pessoas aqui, uma breve experiência minha. Quando eu estava em Brasília ainda, eu estava vivendo uma fase muito boa, profissionalmente. Eu dava aula em muitos cursinhos preparatórios, muitos. Ganhava um bom dinheiro. Eu fiz a minha casa no Rio de Janeiro
não foi com o salário da aeronáutica, foi com o salário dos cursinhos preparatórios. Eu dava aula em vários. Eu já dei entrevista para uns 3 jornais voltados para o tema. Minha foto já saiu em jornal. E quando Deus me chamou para o ministério, eu tive que abrir mão. Eu lembro que eu cheguei em 2 cursos e pedi demissão, pedi para sair. E os donos dos cursinhos ficaram assim, ó, me olhando, sem acreditar naquilo que eu estava fazendo. Ah, mas por que você quer sair? Aconteceu alguma coisa, né? A pessoa logo pergunta, né? Aconteceu alguma coisa? Tem algum problema? E eu falava, não, eu estou saindo porque eu vou estudar teologia, porque eu quero ser pastor e a denominação a que eu pertenço exige que um pastor tenha curso de teologia. Então, essa é uma exigência que eu preciso cumprir. E eu não vou ter tempo para ficar na aeronáutica, ficar em cursinho. Eu já tinha responsabilidade na igreja. Eu era diácono da igreja, era professor, era superintendente de escola dominical. Eu era secretário da igreja. E ainda tinha que estudar teologia. Eu falei, olha, eu não tenho tempo para fazer isso tudo, eu tenho que cortar algumas coisas da minha vida. E aí comecei a cortar o quê? O trabalho. Foi o que Deus me pediu. Pode ser algo parecido, pode ser algo totalmente diferente. Cada um é que sabe o que Deus tem pedido a cada um de nós. O mais importante é que a gente tenha o coração totalmente nas mãos do Senhor. Coração preparado para atender às exigências do reino de Deus. Paulo era esse homem, Paulo era essa pessoa. Paulo estava pronto a entregar até a própria vida. Às vezes eu vejo algumas pessoas com muitas reservas para servir a Deus. Às vezes a gente se depara com situações que a gente fica assim, perplexo, ao contrário, né? A gente fica, puxa vida, eu não acredito que a pessoa não está servindo a Deus por causa disso. Eu não acredito que a dificuldade da pessoa seja essa. Irmãos, nós precisamos fazer como aqueles crentes que olharam para o testemunho do apóstolo Paulo e se sentiram ainda mais encorajados e passaram a pregar com mais ousadia. Em vez de retrocederem, de ficarem com medo, de ficarem escondidos, não. Eles olharam para as algemas do apóstolo Paulo e se sentiram encorajados. Nós precisamos, amados, ler esses textos da Bíblia, olhar para a biografia desses homens, desses heróis da fé e nos sentirmos impactados. Nós precisamos nos sentir motivados a servir a Deus com mais empenho, com mais entusiasmo. Nós precisamos, irmãos, sentir isso. Não podemos deixar a frieza tomar conta da nossa vida espiritual. Nós precisamos sentir alegria, porque a igreja cresce, porque o evangelho é propagado, porque vidas estão reconhecendo a Cristo como Senhor e Salvador. Isso deve nos dar um combustível a mais, um ânimo a mais. Temos que nos tornar mais participantes, mais engajados.
Temos que ter coragem para estar no meio desse exército, que é o exército de Cristo, que é conhecido como Igreja do Deus vivo. Amado, alegre o seu coração. Você está triste? Espelhe-se na vida do apóstolo Paulo. Você está a ponto de murmurar? Espelhe-se na vida do apóstolo Paulo. Você está a ponto de jogar a toalha? Espelhe-se na vida do apóstolo Paulo. E que Deus te abençoe. Vamos orar?